abrindo dentro de nós várias brechas para o entendimento e muitas respostas para questionamentos daquilo que, por vezes, nos aflige tanto. E dentro do segmento do estudo do Evangelho, nós vamos buscando também outras obras. É que hoje, né, desde que nós iniciamos esse trabalho até hoje, nós estamos fazendo a sequência do Evangelho. De repente, nós podemos mudar para um outro livro, para uma outra obra, mas sempre dando continuidade dentro da linha evangélica, dentro da linha da doutrina espírita, que faz com que nós possamos adquirir o conhecimento que nós tanto precisamos. Vamos então levando o nosso pensamento ao mais alto. E na figura de Jesus, o nosso mestre, na figura desses espíritos amigos, que nos assessoram, que nos fazem companhia, que nos acolhem, nós vamos pedindo que o êxito da nossa reunião seja repleto e coberta de bênçãos. Que todos aqueles que aqui adentrarem possam receber aquilo que necessitam, em termos de conhecimento, em termos de auxílio, reconforto, enfim, seja o que for, encarnados e desencarnados, unidos num só pensamento, num só coração. É assim, neste objetivo e nesta intenção, que nós vamos dando início a este nosso encontro desta nossa tarde. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos acompanhando a nossa companheira Maria Rita, que vai fazer para nós o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai, vossa mãe. Rita, seja bem-vinda. Honrar pai e mãe. Quando Jesus saiu a caminhar, novamente, um jovem correu atrás dele e se ajoelhou diante dele perguntando: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Bom só é Deus e ninguém mais. E respondendo à questão do garoto, do rapaz, ele falou: Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane e honre seu pai e sua mãe. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 10 e 11, nós encontramos as seguintes orientações. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se libertam pouco a pouco de suas imperfeições. O espírito renasce muitas vezes no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que haja feito. Honrar pai e mãe. A constituição da família não é um acidente biológico. É o resultado de uma programação que antecede a vida física. Existem, então, ligações de união, de afetividade, muita afeição, mas o que é também muito natural entre nós, num planeta de expiação e de provas, são as ligações necessárias de quê? De reajuste, de reparação. Porque, como nos diz Ricardo de Bernardi, no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, não é só o amor que cria laços, o ódio também cria laços. E a reencarnação, com o temporário esquecimento do passado, é o remédio eficaz para a reparação desses males, desses nossos equívocos, dessas nossas atitudes não muito felizes. A lei que nos rege é a lei de amor. É o amor de Deus por todos nós. E nós sabemos também que a cada ação, a cada atitude, corresponde uma reação. E o Pai, que é todo justiça e bondade, dá o quê? A cada um segundo as suas obras.
Então, os pais, por isso mesmo, eles não são seres que aparecem à frente dos filhos sem nenhuma responsabilidade moral e espiritual. Mesmo numa união casual entre namorados, noivos, num relacionamento amoroso, onde aconteça a concepção, o espírito atraído pelo campo vibracional que se forma na relação sexual, ele pode ser um amigo, ele pode ser um tarefeiro que aceita renascer naquelas condições menos favoráveis, mas muito provavelmente é um afeto, é um desafeto ligado a um dos dois ou aos dois. Os pais, então, eles são pilotos da instituição doméstica. São eles que formam o grupo da consanguinidade e da afetividade. E quem são os filhos? Os filhos, eles renascem através daqueles com os quais têm o quê? Compromissos morais que façam com que todos evoluam, genitores e descendentes. O que nós percebemos na nossa convivência no dia a dia, seja dentro do lar ou mesmo fora do lar, é que nós temos uma necessidade muito grande de quê? De reeducação. Nós precisamos reparar muitas coisas. Hoje nós vamos percebendo quantas coisas nós poderíamos ter deixado de fazer ou teríamos feito de maneira diferente. Mas sabemos que nem sempre temos a possibilidade de fazer, que naquele momento era o que nós achávamos correto. Depois nós vamos amadurecendo e percebendo que precisamos reparar e vamos nos colocando à disposição. Porque o que é importante nas nossas atitudes corretas, a partir do momento que nós amadurecemos, é justamente a conquista da nossa liberdade. Porque nós temos o livre-arbítrio. Na realidade, nós temos a livre escolha, porque o livre-arbítrio nós temos mesmo no plano espiritual. Aqui nós escolhemos fazer ou não. Agora, verdadeiramente livre não é aquele que faz o que quer, é aquele que faz o que precisa ser feito. Porque conforme nós vamos nos equivocando, nós vamos criando laços com as pessoas e nós não somos totalmente livres. Nós não temos, porque nós precisamos reparar. Muito bem, então desta maneira, a ligação pelo sangue é muito importante e não pode ser desconsiderada. Nós devemos aos pais a nossa existência, devemos aos pais a oportunidade que nós estamos tendo de aprendizado. Porque eles poderiam ter negado. Eles têm esta livre escolha de ter o filho ou de deixar de ter. E quantos pais, quantos casais que não querem ter filhos? É uma opção. Então, pelo menos por isso, nós devemos ser gratos aos nossos pais. E se nós não temos esta gratidão, nós precisamos desenvolver, exercitar. Na realidade, nós costumamos dizer que nós não somos humildes. Nós não somos bons. Nós estamos nos exercitando para ser humildes. Estamos nos exercitando para amar. Então, nós precisamos exercitar também os sentimentos de afeição, de respeito, gratidão e ternura. E isso nós temos oportunidade todos os dias. Em todos os locais, em todas as situações que nos envolvem, nós temos a oportunidade de exercitar. Por quê? Algo que é muito comum e muito fácil de fazer é acusar as pessoas. É a maledicência, é o falar mal. Às vezes um comentário desagradável a respeito de outra pessoa, nós somos os primeiros. Mas não temos a capacidade de refletir, de refrear esse nosso impulso de falar, de julgar e iniciar o quê? Iniciar o exercício da tolerância, da compreensão. Se não temos o que falar de bom, então vamos nos calar. Vamos vibrar para que a pessoa possa acertar. Por quê? Quanta paciência, quanta esperança o Pai tem em nós. E em nenhum momento nós vimos ou sentimos a acusação de Jesus com os nossos atos. Quem nos acusa, ou o que nos acusa, é a nossa própria consciência. Bom, quando nós estamos grávidas, nós que somos mulheres aqui, durante pelo menos 9 meses nós temos uma ligação com o feto.
é a parte física que se movimenta, os hormônios, existe toda uma modificação. E a cada semana que passa, que agora conta-se por semana, acho que sempre contou, mas na época eu me lembro que era por mês, né? A cada tempo que passa, o bebê vai crescendo, você começa a ouvir o coração, você começa a participar daquela vida, não só fisicamente, mas afetivamente também. A curiosidade de ver como vai ser o rostinho daquela criança, como que ele vai ser, será que ele vai ser perfeito? Tudo isso vai criando uma afetividade, um laço maior que o físico. Isso facilita o carinho. Imagine então, vamos imaginar os pais que são adotivos. A mãe que adotou aquela criança. Ela não teve esses 9 meses de preparação. Ela não teve esses laços, esse laço físico, essa dependência. E, no entanto, muitas vezes, o amor de uma mãe adotiva é maior do que se ela fosse mãe fisiológica, mãe biológica. Tanto que é verdade, os pais adotivos merecem muito mais o nosso respeito. Justamente porque eles desenvolveram aquele amor independente do laço físico. Honrar pai e mãe, então, o que é honrar pai e mãe? É só respeitar? Não. Além de respeitar, nós temos que cuidar das suas necessidades. Proporcionar o repouso durante a velhice. Rodeá-los de cuidados, de atenção, como fizeram por nós na nossa infância. Por quê? Por que o cuidar do repouso na velhice? Porque é quando acontece o declínio das forças físicas, natural em todos nós, mas com o envelhecimento, as forças vão ficando menores. E as forças físicas e mentais, ou por causa do envelhecimento, ou por causa das enfermidades. Então, esses momentos são muito delicados, porque uma insatisfação, uma amargura, uma insegurança são grandes problemas que eles não conseguem mais compreender, estão mais carentes. Com relação aos pais sem recursos, então, é que nós podemos e devemos demonstrar a verdadeira piedade filial. Porque nós temos que dar a eles o melhor, sem cobrança. Sem colocá-los como empregados, como se eles tivessem que pagar pelo bom tratamento. Na realidade, eles não cobraram de nós o leite que nos deram, as noites de vigília que tiveram, a preocupação quando a criança está andando, quando ela cresce, que ela vai para a rua, que ela vai para o colégio, como ela começa a sair sozinha. Toda essa preocupação que nós não sabemos enquanto não somos pais, nós devemos retribuir com carinho a eles, como eles fizeram por nós. É verdade que alguns pais, eles não cuidam, não fazem o que deveriam fazer. Isso acontece realmente, mas não cabe a nós julgar. Só Deus pode julgar. E outra coisa, como nós dissemos no início, muitas vezes eles fizeram aquilo que eles achavam que era o correto. Nós não temos condições de julgar uma atitude dos nossos pais, porque naquele momento era o que eles achavam correto. Nós não sabemos se não merecemos esse tipo de tratamento, exatamente para exercitar, para desenvolver a tolerância, a paciência, para que possamos realmente amar incondicionalmente. Jesus, o que ele deixou muito claro para nós, ele através, lógico, dos discípulos, porque ele não escreveu nada, é amar a Deus sobre todas as coisas, é ao próximo como a ti mesmo. E um legado que ele deixou para outro legado, né? Mas muito importante para toda a humanidade, é a caridade. Que qualquer um pode fazer. De qualquer credo, de qualquer situação social, qualquer um pode e deve fazer a caridade. Então, nós, buscando no Evangelho, o que Jesus fala? Quais são as orientações que ele nos fala com relação ao próximo? Pagar o mal com o bem. Sermos tolerantes com as imperfeições alheias. O que são imperfeições, já que nós não temos condições de julgar? Imperfeição é tudo aquilo que não é bom. Aquilo que não faz bem nem para a própria pessoa, nem para os outros. Então, nós temos que ser tolerantes com as atitudes. Como é difícil.
Porque nós julgamos, a pessoa não faz aquilo que nós queremos, ou não faz da maneira como nós achamos correto, nós já estamos caindo em cima da pessoa como se ela tivesse feito a pior coisa do mundo. Quer dizer, nós julgamos, nós crucificamos, nós condenamos a pessoa. E a sua intenção talvez tenha sido a melhor possível. Continua Jesus, não maldizer o próximo, esquecer as ofensas, amar aos inimigos. Nossa Senhora, isso é difícil. Porque amar aos amigos é tão bom, é tão fácil. É maravilhoso nós chegarmos no centro espírita. Nossa, são só abraços, beijos, boas palavras. Não é? O coração bate diferente. Agora, quando a pessoa, nós não temos muita afinidade, fisicamente, nós já sabemos disso. O coração fica acelerado, nós começamos a ficar deprimidos, aquilo vai nos fazendo mal. E como amar o inimigo? Que Jesus diz para nós: se não consegue amar, pelo menos não deseje mal. Desejar à pessoa a felicidade do mundo, que a pessoa consiga encontrar-se, que ela consiga se tornar boa para ela mesma em primeiro lugar. Muito bem, esses são algumas das recomendações de Jesus com relação ao próximo. Mas, com relação aos pais, a obrigação de fazer isso é muito maior. Se, com relação ao próximo, a falta dessas orientações é uma falta, em relação aos pais, é falta de caridade e ingratidão. Jesus ele foi então para uma casa e foi um grande número de pessoas junto com ele. Eles não podiam nem sequer fazer a refeição. E quando seus irmãos e sua mãe souberam que ele estava naquela casa, junto de tantas pessoas, eles saíram para prendê-lo, porque eles acreditavam que Jesus havia perdido o juízo. Quando eles chegaram, os seus irmãos e sua mãe, eles ficaram do lado de fora aguardando que ele fosse vê-los. As pessoas que estavam sentadas ao lado de Jesus disseram para ele: Mestre, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e estão esperando. Jesus então perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquilo chocou as pessoas que estavam ao lado, porque jamais esperavam que ele fizesse um tipo de pergunta como esse. Porque esse tipo de pergunta na boca de Jesus é de estranhar. Nós temos sempre que nos preocupar em entender qual era o ensinamento de Jesus. Ou ele falou isso realmente para chocar, para chamar a atenção sobre um fato, ou o que ele falou não foi bem traduzido. E depois, então, Jesus olhou em volta e completou dizendo: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Qualquer um que faça a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então vamos começar a entender o que acontecia com relação a Jesus e aos seus irmãos. Os seus irmãos nunca tiveram simpatia por ele. Tanto é que nós não sabemos de nenhum que tenha sido seu discípulo. Eles os hostilizavam porque eles não entenderam a sua tarefa. E realmente se propunham a prendê-lo, porque acreditavam que ele estava fazendo a coisa errada, dizendo que ele havia perdido o juízo. Isso tudo é segundo o relato de Marcos. Quando anunciaram então a chegada deles, e conhecendo o sentimento deles, né, por ele, por Jesus, sob o ponto de vista espiritual, Jesus disse: aqui estão os meus verdadeiros irmãos. A mãe de Jesus acompanhava os irmãos, e é por isso que Jesus generalizou o ensinamento. Mas ele não queria dizer que ela nada significava para ele. Tanto que todas as vezes que ele pôde, ele falou ao contrário disso. Demonstrando que o seu amor era maior, ele não estava restrito a um pequeno núcleo, a um pequeno grupo. Ele estava querendo dizer que o seu amor era universal, que a sua família era universal, era toda a humanidade para a qual viera.
Então ele quebrou as correntes daquele grupo restrito, dizendo ou demonstrando que nós somos uma só família diante de Deus. Por isso mesmo nós devemos nos tratar bem. Todas aquelas criaturas. Tem um filme tão bonito, 7 anos no Tibete. É uma outra cultura, eu não sei nem qual é a que eles seguem. Mas o ator principal, ele estava fazendo uma construção de engenharia. E os tibetanos chegaram para ele com um monte de areia, assim, cheio de formigas. Eles falavam assim, nós não podemos maltratá-las, porque elas podem ter sido nossos parentes. Quer dizer, é uma outra visão, mas a intenção é boa, no sentido de não maltratar os animais, não maltratar os pequenos, não espezinhar, né? Porque eles são parte da família. Isso é muito interessante. Então, Jesus, ele já estava direcionando os passos com essa e com outras atitudes, direcionando o passo para o seu objetivo. Qual era? Deixando para todos nós um código de comportamento maravilhoso, que é o Evangelho. Ali, no Evangelho, como disse a Raquel no início, tem todas as orientações necessárias para todas as atitudes, para todas as situações da nossa vida. Basta que nós comecemos a nos tornar, como disse uma colega nossa uma vez, evangelhos vivos. Não é tornar-se santo, puro, deixar de... Não é nada disso. Mas é ter as atitudes condizentes com o cristão. Tudo bem? Se nós seguíssemos o que os Espíritos passaram através de Moisés no Decálogo, nós já seríamos felizes. Mas se nem isso nós conseguimos colocar em prática, né? Então, Jesus tinha uma tarefa. Ainda tem conosco. Então ele não podia não podia parar para atender os apelos da matéria. Dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele tinha uma atenção muito grande para os compromissos morais da humanidade, da parte material. Mas ele não se afastou da sua determinação de realizar a tarefa a que veio. Jesus não perdia nenhuma ocasião para ensinar. E ele serviu-se, portanto, desta passagem de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, para nos dizer que existem diferentes famílias. As famílias ligadas pelos laços espirituais e as famílias ligadas pelos laços corporais. Bom, os laços de sangue, apesar de serem importantes, como nós vemos, não poderem ser desconsideradas, eles não estabelecem os laços espirituais. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não. O espírito já existia antes da formação do corpo. Nós, pais, nós, responsáveis, não geramos o espírito, mas temos a obrigação moral de orientar aquele espírito. Porque nós aceitamos que ele viesse, como ele também, para que nós pudéssemos acertar os nossos passos, orientando-o naquele caminho, no bom caminho, ligando-o a Deus, não é? Libertando-nos e ajudando aquela criatura a se libertar também. Não é se libertar de nós, né? É a pessoa se libertar dos seus equívocos e se tornar um homem de bem. Porque as famílias, pelo laço espiritual, estarão sempre unidas. Independente da distância, independente de não se ligar, independente de não se conversar. Estão ligadas em espírito, pelo pensamento, pelo amor, pelo verdadeiro amor. Os verdadeiros laços de família, então, não são os consanguíneos, mas os da simpatia, os da comunhão de pensamentos que nos unem antes, durante e após as reencarnações. Não sei se vocês assistem novela, mas naquela novelinha das 6, da Serena, Alma Gêmea. No final, o autor, ele fez com que os dois mostrou como se os dois tivessem estado juntos durante muitas existências, como duas mulheres, como mulher e como homem e como homem, demonstrando de uma maneira muito simples que o amor nos une sempre
independente do sexo, independente da cor, da nossa situação, independente se estamos reencarnados ou desencarnados, enfim, é o amor, é a comunhão de pensamentos, é a verdadeira afeição. Então, pelo que nós estamos verificando, nós estamos reencarnados para aprender sempre. Isto é algo que nós não podemos tirar do nosso objetivo. É um aprendizado constante. Mas estamos aqui também para resgatar, para reparar. Mesmo que não tenhamos uma ligação física muito forte ou de muito tempo, nós temos compromissos morais, porque não é o acaso que nos liga. Existe sempre aquela oportunidade de reparação, de superação. Então existem famílias onde os espíritos são afins, onde existe uma constante harmonia, um respeito muito grande. Mas existem também as famílias que não são muito harmônicas, onde existe sempre um clima de perturbação. Sejam dificuldades físicas, dificuldades de vícios, enfim. Então, pela necessidade de evolução, nós precisamos o quê? Exercitar a paciência, a resignação, o silêncio, muito importante o silêncio. Se não tem o que falar de bom, então fique quieta. E muitas vezes o silêncio é necessário para evitar uma discussão, para evitar um desajuste, para que nós possamos ouvir, porque é muita caridade saber ouvir. Se calar para que o outro possa falar. Porque o silêncio, muitas vezes, ele ensina que a pessoa precisa refletir. A pessoa falando, berrando, desesperada, ela está falando sozinha. Então, quem sabe aquilo não vai fazer com que ela mesma ouça e ela tome uma decisão diferente na sua existência. As famílias pelos laços espirituais são, então, duráveis, se fortalecem cada vez mais com a evolução e continuam no mundo espiritual e nas diversas reencarnações. Agora, as famílias pelos laços corporais são frágeis. E muitas vezes elas já se acabam aqui mesmo. Quantos relacionamentos de muitos anos, de uma hora para outra, as pessoas acreditam que não era aquilo que elas queriam e acabam rompendo um laço que poderia dar certo. É claro que nós não estamos falando aqui da pessoa ficar ligada a outra por obrigação. Não, não é isso. Mas nós temos que esgotar todas as possibilidades para o nosso bem, para o bem da família, para o bem, para o nosso crescimento. Quando Jesus disse aos seus discípulos que ali estavam seus irmãos e sua mãe, referia-se então à família espiritual, por causa da comunhão de pensamentos, por causa da afeição, por causa do respeito que havia entre eles. Quando nós geramos um corpo, nós precisamos saber que a alma que vai reencarnar ali, ela vem do espaço para crescer, para evoluir. Por isso, o cuidado, a responsabilidade muito grande antes de engravidar. Porque existe ex-marido, ex-mulher, ex-sogra, mas não existe ex-filho. Temos, então, a missão de fazer o melhor por aquele espírito. Porque vai ser nos perguntado o que nós fizemos por aquela alma que veio reencarnar entre nós. E precisamos aproximá-lo de Deus também, né? Então, os cuidados, toda a educação, porque a educação se dá em casa. Na escola nós temos instrução. A educação é em casa. Através de brigas, de bater, de gritar? Não, através do nosso exemplo. Porque nós não podemos nos esquecer que aquele espírito, ele está reescrevendo a sua vida como nós. Então, ele precisa da nossa orientação justamente para que ele possa caminhar firme, com segurança. Não recusemos o filho que nos repele no berço, nem aquele que nos é ingrato, porque não foi o acaso que o fez assim. Aquele espírito aquela criatura que nós maltratamos, aquela criatura de quem nós roubamos a felicidade, tirando-lhe a oportunidade de aprendizado, retorna a cada um segundo as suas obras. E retorna exatamente como nossos filhos. Para quê? Para que nós aprendamos a amar, a respeitar os limites de cada um. Nos livros de André Luiz, Ação e Reação,
os missionários da luz, nós temos muitos casos de novas reencarnações, em que foram espíritos ligados num passado, numa situação triste, retornam como pais e filhos. E existe toda uma preparação. Mas será que sempre existe essa preparação? Será que naqueles relacionamentos de uma noite, de um dia, houve uma programação? Uma programação total, como nós aprendemos, como vemos no livro? Talvez não. Mas uma programação divina, sempre. Podemos então deduzir, nesses casos de muita tristeza, onde pais não se dão com filhas, ou mães não se dão com os filhos, podemos deduzir, pelo nosso aprendizado, que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. E que viemos para perdoar ou para reparar. Os espíritos com gostos semelhantes, com o mesmo progresso moral e afeição, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas existências corporais, se procuram, se buscam para formar as famílias pelos laços espirituais. Mas nós não podemos crescer só para nós. Nós não podemos ficar fechados nesse ninho. Então Deus permite que espíritos não muito evoluídos reencarnem entre nós. Para quê? Para terem o exemplo, para terem a boa orientação, para que nós possamos evoluir. Muitas vezes eles causam neste meio bastante complicação, mas é aí que está a prova, é aí que está a tarefa. Como diz então para nós? Amar sempre é um impositivo existencial, amar sempre, incluindo toda a família e principalmente pais e mães. A fim, como diz o Decálogo, a fim de vivermos longo tempo na terra que o Senhor Deus nos dará, conforme nós encontramos, como eu falei, no Decálogo. Como que Deus pode prometer uma terra se nós sabemos que devemos nos desligar da matéria? Vamos entender, voltando lá atrás, na época do ensinamento. Os hebreus, eles não compreendiam nada além da vida material. Precisavam então ser tocados pelas coisas que eles viam, pelo que poderia satisfazê-los. Eles ficaram 40 anos no deserto, pelo que nos contam os livros. Então, para eles, a terra prometida era exatamente o prêmio, era o objetivo das suas aspirações. Era o alimento que eles conseguiam entender. Quando Jesus veio, os espíritos estavam mais amadurecidos. Então, ele podia dar um alimento menos grosseiro. Foi então que ele disse: o meu reino não é deste mundo. E é lá, no reino dele, não sobre a terra, que recebereis a recompensa por vossas obras. Jesus então promete a tranquilidade, o equilíbrio do céu que está dentro de nós. É o céu da tranquilidade no sentido das atitudes corretas. Então, tudo aquilo que nós fizermos pelo bem, pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar do outro, vai vir em forma de recompensa para todos nós. Esse é o prêmio. É essa a recompensa pelas nossas boas atitudes. Sempre. Lar-escola, né, Rita? O lar é, acho que é a maior escola que a gente pode ganhar. Porque é um presente, né? Porque assim, com os companheiros do dia a dia, você vai vê-lo só no dia seguinte. Né? E você não tem um relacionamento. Agora, dentro do lar, nós temos que dar a parte financeira, né? Fazer com que qualquer criatura se desenvolva fisicamente, mas temos que dar, principalmente, o alimento espiritual. O amor, a compreensão. Como é difícil. Como é difícil. Nós sabemos que é difícil. Acho que por mais que um lar seja harmonioso, gostoso de se viver, sempre tem a dificuldade, porque é aquela coisa do não pode, não faça. E é dentro do lar, não sei se os companheiros concordam com isso, que nós temos mais liberdade
liberdade também de falarmos, às vezes, determinadas coisas que nós não poderíamos, de forma alguma, estar falando para aquela criatura, para aquele espírito. Mas aí a gente vai lembrar, né, aquela frase feita, mas Deus escreve certo por linhas tortas mesmo, né? É para nos testar, é para nos colocar à prova. Então, e às vezes é aí que a gente deixa mais um errinho, né, à mostra. Vocês gostariam de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? A Rita está à disposição. É um tema tão rico, tão gostoso. Oh, mas que pena. Nós vamos tentar ler seu pensamento. Mas é isso aí, Rita. Gostaria, Paula. É verdade, é verdade. É muito fácil, né? Eu tirar das minhas costas a responsabilidade e colocar a responsabilidade nos meus pais. Né? Como se eles fossem responsáveis por tudo que está me acontecendo. Mas nós, por mais que nós amemos os nossos filhos, nós não podemos permitir, não devemos permitir que eles não tenham o seu exercício. Não podemos deixar que eles não aprendam com a vida. Nós queremos que eles fiquem embaixo das nossas asas, que eles não façam nada de errado, que eles não... Mas nós não podemos prender as pessoas. Né? Até passou uma reportagem na televisão que a mãe, com medo que as filhas se envolvessem com drogas, a mãe as prendeu com correntes. Sim, houve mesmo. Quer dizer, o dia que soltar, se houver uma má intenção das meninas, de uma delas, a mãe volta até a padaria. Pronto, é a conta. Quer dizer, nós não temos condições de prender. Não é assim que se ensina. É que nós temos muito medo. Né? Então, é um medo infundado, porque se o pai confia em nós, permite que nós reencarnemos, para que nós literalmente quebremos a cara com os nossos, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, por que nós não vamos fazer isso com os nossos filhos? Se fosse fácil, né? Não. Tolhendo. Uhum. Mas eles reclamam. Eles reclamam. Por que você não me deixou passar por isso? Por que, mãe, que você não me deixou fazer aquilo? Eu queria fazer... Interessante essa pergunta. Por que será? Por que a mãe protege mais que o pai? Sentimento. A mãe tem aquela ligação, aquele feeling, aquela intuição. Às vezes o filho vem, o pai fica mais tempo, teoricamente, porque agora a mulher também sai, trabalha fora, a mulher tem toda uma atividade. Mas a mãe, quando conversa com o filho, ela tem sensações, ela sente o que o filho está sentindo. É como se estivesse nela. O pai não, o pai é como se estivesse passando. Existem pais que são muito mais ligados. Isso existe. Mas a mãe, ela tem a intuição, ela tem uma preocupação maior. Porque isso já vem de lá de trás, né? Quando os capelinos estiveram aqui entre nós, que houve todo aquele impulso, aquele progresso, aquela evolução, que houve a separação do trabalho do homem e da mulher. A mulher ficou cuidando de quem? Da prole. Nós sabemos que o espírito não tem sexo. Mas as reencarnações como mulher fazem com que o espírito desenvolva o quê? A sensibilidade. Por causa dos hormônios, existe toda uma programação, uma coisa física mesmo, que leva com que a mulher tenha essa possibilidade de desenvolver essa parte que o homem ainda não desenvolveu. Não todos. Existem exceções. Mas é exatamente isso. E existe também as ligações anteriores, existe toda uma preparação. A mulher,
Com relação... É razoável, né? A gente já não consegue mais dizer assim. Mas a mulher, ela desenvolve todo um... Não sei, acho que é a preocupação da um instinto, Rita, eu não sei nem, deve ser um instinto. É instinto, é próprio do feminino, né? É como a Rita falou. Como o espírito não tem sexo, então às vezes ele vem homem, às vezes ele vem mulher, por uma questão de aprendizado. Então, na feminilidade se desenvolve esse instinto, esse tipo de instinto. Parece que é um abraço diferente, não é? A mãe abraça mesmo. E nós não sabemos, a mulher, ela sabe quando o jovem está mentindo. É uma coisa que está... Não, aconteceu alguma coisa. O que você tem? Não tenho nada. Tem. Alguma coisa tem. E bate aqui, é como se batesse. Você fala, não tem alguma coisa errada. A mulher, quando a menina está namorando e o pai não quer, a mãe protege. A mãe não conta. A mãe evita de contar determinados problemas porque o pai não vai ter a sensibilidade para entender. Então é preciso também... Olha o papel da mulher dentro do lar. Né? É de preparar todo o caminho para contar para o pai. Para que a coisa seja de menor impacto possível. Mas existem pais muito bons. Uma prima minha, não é para contar casos particulares, mas ela engravidou e não era casada. Nossa, e meu tio, ele era muito bravo. Ele é muito bravo, mas era muito. O medo não era nem de falar para a mãe, era de falar para ele. Mas a filha foi, minha prima foi e falou para ele. Mas ele teve uma atitude tão diferente. Ele não brigou, ele simplesmente falava, ele falou, eu não esperava que isso acontecesse com você. Nisso ele deu toda a responsabilidade para ela. Tudo bem, eu fiquei chateado, mas eu não esperava que com a educação que eu te dei, com a orientação que você tem, com a inteligência que você tem, você engravidasse antes do tempo. Foi o maior ensinamento. E eles são amigos, enfim, o neto veio, tem todo o carinho. Mas entende, isso é uma coisa que nós vamos... Se nós lermos aquele livro Forças Sexuais da Alma, do doutor Jorge Andréa, que maravilha. Que espetáculo de explicação quando o homem é mais machista, aos poucos, porque nós vamos formando, vamos ficar idênticos. Homens que desenvolvem toda a sensibilidade e mulheres que vão desenvolvendo toda a parte racional. Nós vamos ficar íntegros. Mas até lá existem gradações e nós temos que respeitar tudo isso. É um livro espetacular. É isso mesmo. Os ensinamentos. Mas assim, todo esse progresso, que nós, por mais que nós reclamemos do trânsito, do progresso, tudo é progresso. Tudo esse excesso é para que daqui um pouco nós vamos começar a acertar. Primeiro era excesso de ausência, agora é excesso de participação, mas é tudo para levar para o equilíbrio, porque o equilíbrio é o caminho do meio. Né? Tudo isso acontece também para que nós tenhamos a experiência fora do lar, não só aquela coisa de limpar a casa, cuidar dos filhos. Não, é cuidar dos filhos de uma outra maneira, de uma maneira mais evoluída, de uma maneira maior. E isso vai fazendo com que nós cresçamos e automaticamente ensinemos pelas nossas atitudes aos nossos filhos. Porque quando são pequenos, jovens, né? Jovens, assim, eles dizem, eu não pedi para nascer, ou então são rebeldes, não sei o quê. Mas quando eles crescem e amadurecem, eles percebem que o pai estava correto, que a mãe. Por isso aquela música que a Elis Regina canta, né? Que nós fazemos como os nossos pais. Mas é lógico. O pai, por mais errado que esteja, ele está dando o que ele tem de melhor. Por isso, honrar pai e mãe. Porque nós seremos pais. E se não formos pais biológicos, seremos responsáveis por aqueles jovens, por aquele espírito. E nós temos que ter essa bagagem, porque não é fácil. Filhos não vêm com manual de instrução.
Não é que nem você no micro-ondas, que você aperta, está explicando tudo, não. São espíritos que estão numa nova fase, reescrevendo as suas vidas e que precisam da nossa firmeza. Dizem, né, que a mãe passa por um momento muito terrível de perda do marido ou perda do filho, mas a mãe não pode desmontar, porque se ela desmontar, o filho, a continuação, desmonta também. Então, olha a fortaleza que nós devemos desenvolver. Porque a dor maior é a dor moral, é a dor que mexe com o coração. A dor física é triste, mas aquela que mexe com o nosso moral, para nosso aprendizado, sempre, é a que dói mais. Mas é da onde nós saímos mais fortalecidos. Por isso, Jesus, o mestre dos mestres, à nossa frente, o modelo que nós devemos atingir. Para que possamos aprender realmente a amar, a nos respeitar, a compreender, a sermos criaturas melhores. E, seguindo os seus exemplos, os seus ensinamentos, ajudando aqueles que vêm atrás de nós. Que estão ao lado, na realidade, mas precisando do nosso direcionamento. Mais alguma coisa? Eu também não vou dizer mais nada. Eu acho que deu para fechar bem, né? Com certeza. É uma questão delicada, gente. É delicado, é questão de prática. E sempre, sempre o aprendizado, dentro dos padrões que nós vamos aprendendo, né? De moralidade, das leis de ação, reação, causa e efeito. Então, isso já é uma base muito boa. Uma base boa para a gente não ter muitas dúvidas na hora de lidar com a situação. É difícil, a gente pode até saber como lidar teoricamente, mas na hora fica difícil pra caramba, né? Mas faz parte, não tem jeito, não tem jeito. Da mesma forma que nós somos pais, nós somos filhos também. Não é? Então, essa parte da vida que é muito boa, é muito interessante essa parte. Quando você está no meio da situação, você é pai e é filho. Aí aquela coisa. Muito interessante. Eu ando bastante de ônibus, de vez em quando meu marido vem de carro, me leva e tal. Mas há um bom tempo atrás, na Conselheiro Saraiva, é uma coisa que eu falo sempre, porque isso marcou muito profundamente em mim. O ônibus faz o caminho da Conselheiro Saraiva, em frente ao Saá, sobe, para ir para lá para Santa Terezinha. No muro, que agora já está pintado, estava escrito assim: pare o mundo que eu quero descer. Fiquei olhando, você não consegue pedir. Porque na hora da tribulação, é um problema, 2, 3, às vezes um monte de coisa dando problema e você no meio. Não tem como você falar, agora eu não vou resolver seu problema. Não, você tem que resolver o seu problema com você, com o outro sempre, tudo junto. Então nós somos pais, mas somos filhos, e vamos ser avós, enfim, existe todo e é tudo a mãe. Por que é o filho difícil? Difícil, ele pede para o pai. Mas é porque mãe, você fala, pelo amor de Deus, para de falar mãe, eu não aguento, me chama de Rita, pelo amor de Deus. Porque aí você percebe a responsabilidade, que na época que teve o filho não tinha noção do que é ser pai. E por mais exemplo que minha mãe tenha dado, porque também ficou sozinha, de ser mãe e pai e todo o trabalho, que eu tenho certeza que eu dei, né? Eu não aprendi, eu fui aprender na prática. E não aprendi. Ainda não. Ainda estou a caminho. Isso é que é importante. Mas eu tenho certeza que eu vou aprender. Agora, se vai demorar mais um pouco, duvidamos disso. Você já aprendeu bastante, sim. Já aprendeu bastante, sim. Essa é a nossa dúvida. Não, mas que você vai aprender mais também a gente acredita. Aí a gente não duvida. Rita, obrigado. Nós te agradecemos imensamente. Desliga, por favor. Obrigada, Rita. Gente... Bom, levando o nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai novamente, nós vamos unindo o que temos melhor de pensamentos e sentimentos
e vamos fazer um elo para enlaçar todo o nosso planeta Terra. Que este planeta, nossa escola, possa ser um mundo de amor, aquele mundo onde os espíritos irão agradecer imensamente por conviverem bem nele. Que todos os países, que todos os seus governantes possam ser iluminados da melhor forma possível, para que possam assim levar a todos os seus dirigidos, a todos aqueles que dependem deles, o melhor, em termos de ensinamento, de todos os sentidos. Vamos vibrando saúde por todos os hospitais, por todas as casas de repouso físico. Vamos pedindo que médicos e enfermeiros possam ser inspirados da melhor forma para levarem o remédio àquele que necessita. Vibremos por todos aqueles que pensam que estão encarcerados por viverem em casas de detenção, em penitenciárias, asilos ou orfanatos. Lembrando que esse é um momento passageiro de suas existências e que a verdadeira liberdade está no pensamento e no coração. E assim, nós vamos levando uma vibração amorosa para os nossos lares. E neste momento, nós agradecemos imensamente pela oportunidade deste trabalho, de aqui estarmos, agradecendo pela palestra que tivemos, com tanto ensinamento, que com certeza fará com que possamos pensar um pouco mais, refletir no nosso dia a dia, no nosso papel dentro do lar, como pais, como filhos, como companheiros. E é assim, com a bondade da espiritualidade, com a bênção do Mestre Jesus e de Deus nosso Pai, nós damos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Que assim seja.